Então a Rádio Clube e o portal H2 Foz dão continuidade à série de entrevistas com os candidatos nas eleições de 2022. As sabatinas serão realizadas aqui no 2 em 1 e também dentro do Marco Zero. As entrevistas terão sempre meia hora de duração e em nenhuma hipótese o tempo será estendido. A entrevistada de hoje é a candidata a deputado federal Bianca Portela pelo PSC. 11h04 agora, a partir de agora contando os 30 minutos, Paulo Bogler. Isso aí, obrigado, Moacir. Então teremos meia hora de conversa. A gente agradece já antecipadamente a presença e a disponibilidade de incluir essa série de entrevistas aqui em sua agenda com a nossa candidata a deputada federal, Bianca Portela, pelo partido PSC. Bianca, bom dia, seja bem-vinda. A gente agradece muito você ter atendido ao nosso pedido e vir aqui discutir, apresentar suas ideias e seus projetos ao eleitorado iguaçuense. Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia, Moacir, o Alexandre lá da H2 Foz também. Excelente parceria de vocês, de estar disponibilizando esse espaço, né? Para nós virmos aqui conversarmos sobre nossas propostas. Muito importante. Ainda mais nesse dia friozinho aqui em Foz do Iguaçu. Ó, show de bola para tomar um chimarrão e também falar de política, né? Porque a política está em nossas vidas. A política, de fato, está presente em todo cidadão brasileiro. E a gente precisa discutir e falar muito sobre isso. Corretamente, é isso que move aí a ideia do 2 em 1, essa parceria entre o H2 Foz e a Rádio Clube, justamente fomentar esse debate para que o cidadão possa acompanhar e conhecer também mais quem são os candidatos e candidatas que se pretendem representantes da comunidade iguaçuense, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa. Bianca, começando do começo, quem é Bianca Portela? Uma breve apresentação, por favor. Vamos ao início de tudo, então. Bianca Portela é uma mulher de 46 anos, mãe de Andrei Portela, que meu filho está se formando em medicina veterinária já pela Federal do Paraná. Júlia Vitória, minha filha nadadora, já atleta com 12 anos de idade. E a pequenininha, a Bruna, nossa caçula no embalo, basqueteira ligada ao esporte também. E casada com Juliano Portela há 26 anos. Muito bem, profissionalmente, Bianca? Como? Profissionalmente, você Profissionalmente, sou empreendedora, a gente né? sabe. Conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência. Sou jornalista, profissional de marketing, sou empresária, filha de funcionária pública e de músico, daí que veio toda a criatividade também. E funcionalismo público já traz uma lição para nós, né, de política muito grande. Mas me considero muito a Bianca, uma mulher guerreira. Quando eu decido fazer algo, eu vou atrás, estudo, tenho muita humildade para aprender, para conhecer e principalmente me relacionar ao que eu estou disposta a fazer. Muito bem. E por que decidiu lançar sua candidatura a deputada federal? Na verdade, não foi a Bianca que decidiu, né? Eu tenho uma história, eu comecei essa minha história política com um convite, né? E um amigo meu me desafiou, né? Dizendo assim, você vive reclamando, mas enquanto nós que trabalhamos sabemos como são os desafios, porque a gente tem que entrar, a gente precisa estar envolvido. Senão a gente só vai ficar reclamando e deixando que os outros decidam por nós. Isso me chamou muita atenção, Moacir. Muita atenção mesmo. E eu fiquei muito pensativa em relação a essa fala desse meu amigo. Mexeu um pouco comigo e aí eu recebi um convite do deputado Paulo Eduardo Martins. Pesquisei muito sobre ele, fui atrás, saber o que ele estava fazendo, como que era a postura dele como político, né, na Câmara Federal. Hoje ele é deputado federal, candidato a pré-senador. E aí eu disse assim, puxa, é isso que eu quero, é esse político que eu quero ser, é essa pessoa que eu quero me inspirar e realmente fazer algo. Aí eu tive o acesso ao PSC, mulher, fui convidada a assumir ao lado do deputado Paulo Martins, o PSC Mulher no Paraná, ele como PSC e eu PSC Mulher, fizemos um lindo trabalho junto, uma parceria de confiança, transparência e também de objetividade. Por que eu falo objetividade? A gente tem que ter foco, direcionamento. A gente sabe que não conseguimos fazer tudo e ninguém faz nada sozinho. Então, um partido político ele tem que ser um time, e esse time tem que jogar
limpo, claro, doa a quem doer. A coisa tem que ser, como a juventude fala, né, tem que ser papo reto, né? Nós temos que falar claramente as nossas pretensões. E isso foi uma decisão numa visita que eu estive em Brasília, ao PSC Mulher, ao encontro das líderes estaduais. Foi quando analisaram os perfis, né, em todo o Brasil e realmente viram que o Paraná tinha uma liderança. E lá eu recebi o convite para fazer parte, né, desse pleito eleitoral. Então me causou muita surpresa, porque assim como eu acredito que várias pessoas que entram na política querem seguir aquele caminho normal, né? Vereador, depois outra gestão, prefeitura, mas não, né? Bianca, você tem capacidade, você é uma mulher inteligente, você é determinada, então você tem também um apoio do nosso deputado federal, que realmente sabe o que faz, então assim, não tenha medo. E venha que você estará bem assessorado, estará em boas mãos. E isso me fez realmente assumir e concorrer nessa eleição. Bianca, você é uma mulher ligada à criação, ao marketing, né, à publicidade. E quais, em termos de projeto, quais são os primeiros, ou pelo menos o primeiro projeto que você pretende apresentar caso seja eleita? Na verdade, eu tenho uma construção, né, por ser ligada a essa área e também ser empresária, eu sei da necessidade do pequeno, né, do micro e do pequeno empresário. Sei das dificuldades e sei o que precisa, né, para alavancarmos os negócios. E hoje a gente sabe que no país nós temos aí muitas pessoas trabalhando com os micros e pequenos empreendedores. Então, o meu primeiro projeto realmente é ligado ao empresariado. É ligado aos pequenos empresários, trazendo projetos de incentivo e trazendo a lei também mais próxima desses empresários. Como assim, Bianca? Os empresários têm que ter acesso ao que tem direito e ao que não tem direito, porque às vezes passa trabalho e não sabe que nós temos uma lei que nos defende ou algo que possa nos proporcionar. Então, essa pandemia nós sabemos que foi muito pesada para todo mundo. Eu sofri muito, né, na pandemia. E vocês, né, jornalistas, também empresários, aqui sabem que a primeira coisa que cortam é comunicação. Então, sei o que é esse sofrimento e sei também o que é possível fazer para os pequenos e médios empresários. Geradores de emprego hoje, né, se a gente vai ver carteira assinada, já está lá o incentivo, né, para contratarem, para as empresas, micro e pequenas empresas contratarem. Então, tem que ter essa associação, e esse meu projeto realmente é pequenos e médios empresários muito ligados, gente, às mulheres. E para Foz do Iguaçu, como é que você está enxergando hoje Foz do Iguaçu? Nós temos hoje 2 deputados federais, mas o que você acha que está carecendo de Foz do Iguaçu, num termo de uma ação da Câmara Federal? 2 deputados federais atuantes, tá? E nós sabemos que a cidade precisa alavancar imediatamente o turismo. O turismo precisa ser a mola propulsora dos negócios aqui da nossa região. Quando eu falo, não é nem somente Foz do Iguaçu, porque os municípios lindeiros estão ligados, né? Nosso próprio Paraguai e Argentina aqui ao lado estão ligados. Então a gente precisa trabalhar o turismo. E porque micro e pequenos empresários estarão atuando nisso também. E a gente precisa, Moacir, trazer isso e trazer principalmente a educação turística para começar lá na creche, lá embaixo. A gente, para transformar Foz do Iguaçu, tem que começar na educação. E a gente precisa trazer também ensino integral. Eu sei, porque eu sou empreendedora e eu trabalho, e eu não posso ficar com os meus filhos o dia inteiro. Então, para Foz do Iguaçu, a gente tem que trazer o ensino integral e a educação turística, né? Nós temos aí Jacobo, temos o deputado Vermelho, que muito fazem pela nossa cidade, mas precisa de mais. Eles também sozinhos não conseguem fazer tudo. Então, a gente tem que ter deputados nossos aqui também, mais representantes nossos. Nós temos condições de eleger. Vocês não acham? Número de eleitores nós temos.
É fato. Bianca, essa vai ser uma pergunta. É a primeira vez que você concorre a um cargo eletivo? E você, na sua resposta também, se você puder, por favor, responder, você contou aqui que seu perfil foi destacado dentro de uma análise do partido nacionalmente, e eu te pergunto se houve uma preparação, o partido te ofereceu uma preparação para essa disputa à Câmara Federal. Excelente pergunta, Paulo. O que acontece? Existe sim, existe. É que nem quando você vai, ou é um profissional recém-formado e vai trabalhar pela primeira vez. Assim está a Bianca na política. Você precisa primeiro ter conhecimento teórico e depois a prática. E esses 2 anos liderando o PSC Mulher no Paraná, eu já aprendi muito, né? Acompanho todos os projetos do Paulo Eduardo Martins, o nosso deputado federal, sei das dificuldades, né? Me envolvi muito em tudo isso e sei também o que é possível e o que não é possível. Mas que eu tenho muito claro comigo faça o seu trabalho e pronto. Tenha objetivo, tenha foco, que é isso que o deputado Paulo Martins está fazendo, e é isso que eu vou dar sequência, né? Porque ele é pré-candidato ao Senado, ele vai ser eleito, e eu vou dar sequência nos projetos dele aqui. Então tem essa orientação e essa preparação, sim. É a sua primeira vez concorrendo a um cargo eletivo ou já participou de outras eleições? Primeira vez. E olha a fogueira que me jogaram, né? Pois é, um desafio tanto. Mas é bom, um desafio pequeno, um desafio grande, ele tem a mesma medida. Então a gente tem que partir logo para as coisas grandes para fazer acontecer e ser relevante, né? Verdade. E principalmente deixar legado. Bianca, Pode falar, Paulo. Não, por favor, pode concluir. Eu tenho comigo que quando você constrói algo além de você, é muito maior. Então, nós temos que ter a consciência de fazermos algo além de nós. Então, não é só olhar para si, né? Olhar para a sua família, mas tem que olhar para o todo. Não adianta a nossa família estar bem se ela não vai conseguir interagir com outras famílias. E isso precisa. O ser humano precisa entender que, em conjunto, a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente vence. E grupo faz tudo. Bianca, a Justiça Eleitoral chegou a caçar toda a chapa do PSC, seu partido, nas eleições de 2020, ao concluir a Justiça Eleitoral que teria havido fraude na composição dos nomes para o cumprimento daquela cota obrigatória feminina. O vereador Maninho, que é vereador, exerce um mandato, chegou a ter seu mandato cassado e o PSC entrou com recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral, mantendo a cadeira na Câmara de Vereadores. Eu te pergunto, houve fraude eleitoral? O que houve de fato nessa situação? Então, como você citou o nome do vereador Maninho, né, que também é candidato já a deputado federal, isso é uma situação que aconteceu antes da Bianca entrar, né? E o que eu te respondo? Você consegue participar de um pleito eleitoral sem uma sigla? Não, é uma exigência da legislação ter um partido para postular cargos eletivos no Brasil. Nós saberemos, né, e eu como candidata nova, o que é possível, o que não é possível, quem apoia, quem não apoia, se é bom ou não, estando. Então, nós precisamos sim de uma sigla, tá? O PSC foi o partido que me apoiou e que me trouxe, e a isso eu tenho muito respeito. Mas sobre o que aconteceu no passado, aí é melhor chamar as pessoas que já estavam para poder te responder melhor, né? Mas eu sei dessa situação sim, tá? Estou ciente disso, mas o chamado veio através do PSC e esse convite veio e político tem que responder por si, né? E nós precisamos estar concorrendo, né, numa eleição com uma sigla. E eu estou hoje pelo PSC. Se não estivesse, não estaria concorrendo. Muito bem, Bianca, nós já citamos os 2 candidatos a deputado federal, ou melhor, os 2 deputados federais de Foz do Iguaçu, e hoje, né, são 22 candidaturas para disputar essa vaga. Como é que você analisa
Na tua opinião, existem candidaturas demais? É um número ideal? Foz do Iguaçu consegue eleger mais do que 2, mais que 3, mais que 4, enfim, deputados a federal? Moacir, é um número grande, né? Isso representa 40%, se eu não me engano, em relação às eleições anteriores. É muito candidato, sim. Mas nós sabemos, né, que para compor legendas, isso tudo é uma estratégia também dos partidos. Precisa trazer nomes, né? Inclusive, antes eu dizia assim, poxa, mas para que tanto candidato? Quando não tinha noção, né? É preciso. Agora, o que tem que ser feito? O que pode melhorar a representatividade aqui em Foz do Iguaçu? União. O que falta é muita humildade de um chegar a conversar com o outro e dizer assim, ó, Moacir, dessa vez não sai, me apoia. Seja meu suplente, por que não? Foz do Iguaçu tem que ter representatividade. E essa representatividade me permite fazer parcerias com várias outras siglas, com vários outros partidos. Basta querer unir forças. O que vai acontecer com esses 22 candidatos? É lógico que os votos estarão, né, bem divididos. Os mais votados estão teoricamente tranquilos. Os novos vai muito da estratégia, da legenda que precisa o partido. Mulheres têm cotas, né? Eu detesto falar nisso, mas é a realidade, tá aí, não tem por que ficar colocando panos quentes. Então, vamos lá. Vamos falar agora da questão nacional, né, Bianca? O PSC optou pela neutralidade na disputa à presidência da República, embora a bancada no Congresso Nacional integre a base do presidente Bolsonaro. 2 perguntas em uma. Por que essa neutralidade do PSC? E com relação ao presidente Bolsonaro, você apoia? Eu tenho uma postura que, dentro da política, você precisa ter associações. E isso muda em todo o país. Então, os estados, cada estado tem a sua realidade política. E é essa palavra que eu trago a essa resposta. Cada estado tem a sua realidade política. É uma coisa que a Bianca gosta dentro do PSC? Não. Eu acho que nós deveríamos ter uma postura única, mas é uma decisão do partido. E quando você faz parte de um grupo, você tem que ter respeito também pelas decisões, até as que você não apoia. Com relação à pergunta do presidente, você apoia o presidente Bolsonaro? Sim, eu sou apoiadora do presidente Jair Messias Bolsonaro. E do governador Ratinho Júnior também. Essa é a segunda pergunta, um desdobramento dessa essa interferência do Moacir sobre o cenário nacional, puxando aqui para o Paraná. O PSC não lançou candidatura ao governo do estado, nem integra coligações na disputa aí ao Palácio do Iguaçu. Mas é possível dizer que o PSC tem essa inclinação, tem esse compromisso ou essa disposição de apoiar o governador Ratinho Júnior na sua candidatura à reeleição? Sim, é possível dizer sim. Estamos com o governador Ratinho Júnior. Inclusive, ouvintes, né? Alguns jornalistas também sabem que o Ratinho Júnior, ele é o fundador do PSC, praticamente aqui no Paraná, né? Ele que desenvolveu essa sigla. Então, o Ratinho Júnior tem um carinho muito grande pelo PSC. Você declarou a Justiça Eleitoral ter um patrimônio um pouco acima de R$1 milhão, e a gente te pergunta, diante dessa sua realidade econômica, quanto você pretende gastar durante a campanha eleitoral e quais são as fontes de arrecadação da sua candidatura? Ótima pergunta, Paulo. A gente só vai ver o que tem quando começa a colocar na declaração, né? Muito bom. Olha, o que nós vamos gastar? Existe, né, o fundo eleitoral. Eu estou aguardando esse fundo eleitoral. E aqui digo claramente e abertamente, fundo eleitoral é para campanha. Então tem que ser gasto em campanha. Os recursos da minha família não serão usados para campanha. Então nós já estamos trabalhando, usando estratégias de grupos, amigos, familiares,
já em todo o estado. Tem muita gente voluntária chegando para a campanha e aqui eu agradeço de coração todos que estão chegando voluntariamente. Todo dia eu recebo mensagem de líderes de grupos, né, religiosos, do próprio Rotary, da própria associação comercial, várias associações comerciais, inclusive no estado, e também dos grupos que eu faço parte voluntariamente e que eu nunca falo nada. E são esses grupos que eu sempre trabalhei voluntariamente que estão hoje trabalhando por mim. E isso eu fico muito grata e fico muito lisonjeada mesmo. Quando o partido te convidou a ser candidata, e você, obviamente, com essa já visão de não utilizar recursos familiares, mas sim do fundo eleitoral para a candidatura, chegou a acordar, pactuar valores a serem repassados para a sua campanha pelo partido? Olha, tem uma estimativa de gasto de quanto você precisa para impulsionar a sua candidatura? Fazendo parte de tudo isso que a gente vê como é gigante uma campanha eleitoral. Eu não tinha noção do que era tudo isso. Vamos falar bem claro aqui? Uma campanha, para começar, a ter uma representatividade, porque ninguém vai trabalhar para você gastando gasolina de graça, o tempo, e às vezes pedindo a ausência da empresa para poder estar ao seu lado, de graça, né? Isso não existe. Então, para a campanha começar a fazer sentido, R$300 mil, gente. É o que vem para Bianca? Não vem isso. Não vem. Não vem. E eu estou aguardando, inclusive, a situação, né, do partido em declarar quando vem para a sua candidata à federal. Que foram eles que me escolheram, eles que me colocaram, e quanto que vem para Bianca. Então, assim, é a liderança forte da região oeste, é a liderança lá em Foz do Iguaçu. Então tá, PSC, agora estou esperando quanto que vem. E o trabalho que nós faremos será pelo fundo eleitoral e também está chegando em várias conversas apoio do empresariado, viu, de Foz do Iguaçu. Muitos empresários me procurando e querendo ajudar e apoiar. E aí isso aí vai entrar na vaquinha virtual, né? Muito bem. Bianca, temos uma pergunta meio espinhosa, mas o ouvinte tem prioridade aqui dentro do 2 em 1 do Marco Zero. Vamos lá. Ele pergunta, né? O seu rendimento mensal hoje está na média do brasileiro, cerca de 3 mil por mês? O salário de deputado federal chega a 40 mil. Somando subsídios, vantagens, os ganhos de um deputado hoje podem chegar a 100 mil reais. Você pretende combater esses privilégios todos e a questão salarial também te influencia nisso? Olha, como que é o nome do ouvinte? O Marcos lá do Porto Meira. Marcos do Porto Meira, muito obrigada pela participação, pela sua pergunta também. Excelente. Marcos, é muita coisa, vamos falar a verdade, né? E eu sou, tá? E já conversando isso com o deputado Paulo Martins, acompanhando o trabalho dele, então, ele é o deputado, e eu preciso falar isso aqui, gente, porque é o meu espelho, tá? Ele está em terceiro lugar nos dos deputados federais mais econômicos do país. Ele só perde para quem mora aí em Brasília, que é o primeiro e segundo lugar. Ou seja, as despesas que ele usa é somente aéreo, tá? E alimentação. Às vezes em relação a reuniões. Então, Marco Aurélio? Marcos, do Porto Meira. Marcos, eu quero muito, tá? E vou batalhar por isso, para que, assim como o trabalhador comum, que sai de casa, paga o seu transporte, paga a sua alimentação, que nós não tenhamos privilégios nesse sentido. Só que é o seguinte, Marcos, tem deputado que pode abrir mão de muita coisa, como já acontece. Como o meu representante Paulo Eduardo Martins já fez. Inclusive abriu mão da aposentadoria. Então, ele paga sim o seu transporte, tá? O transporte que ele usa lá dentro da cidade, ele paga, não tem privilégios. Inclusive, demos muitas risadas quando o pessoal disse assim, ó, poxa, tem que mudar a placa de senador porque o pessoal já identifica. E aí a gente deu risada assim, tem que botar a placa. Não tem que mudar a placa. Cada senador tem que ter o seu carro para rodar, assim como todo cidadão brasileiro paga o seu transporte e a sua gasolina.
excelente pergunta, e eu sou uma que vou batalhar por isso. Não é questão de privilégios, a gente tem que ter o que é de direito e pronto, ponto final. Né? E nós lá em cima temos que dar exemplo. Então, assim, ó, já que você fez a pergunta também, Marcos, dá uma olhadinha que está disponível no site. Depois a gente tem que informar direitinho, Moacir, quais os candidatos que mais gastaram dinheiro nesse país aí, usando os recursos. É um absurdo. Leia lá os nomes. Leia lá onde meu padrinho político está. Chamo o Paulo Martins de irmão da Bianca, padrinho político. Enfim, é o meu espelho sim e é por ele que eu entrei na política. Então tem que olhar lá. Dá uma olhadinha no site com os deputados que mais usam recursos públicos. E vê o valor para você ver da diferença dos que menos usam. Bianca, 2 perguntas em uma para dar tempo de você fazer sua conclusão final, sua conclusão, né? Porque a gente já está se encaminhando para o encerramento. O PSC lançou 27 candidatos e candidatas a deputado federal. Não são 22? Temos aqui apurado pela produção no Paraná inteiro 27. Ah, no Paraná, ok. Pelo seu partido, o PSC. Quantos o partido pretende eleger? Quais serão as dobradinhas principais? Vai ser chapa... são aquelas chamadas dobradinhas puras, né? Sempre o candidato do mesmo partido a deputado federal ou a deputada federal com o deputado ou a deputada estadual do próprio partido. E quais são as suas chances de se eleger? Quantos votos você estima precisar para obter essa vaga na Câmara Federal? Informações ali do próprio partido, em conversas, né? Eu estou dentre as principais apostas realmente do partido no estado. Mas nós temos excelentes nomes, né? Como o Daniel lá de Curitiba, o próprio Darta, né? O Darta também um lutador, batalhador. Nós temos o Gustavo Strapasson. Então, nós temos esses principais nomes, mas eu sou uma grande aposta, eu sei disso. E dobradinhas nós faremos com aqueles que realmente trabalham no grupo. Não adianta fazer dobradinha para se eleger. Esse não é o objetivo. E também não é meu propósito. Então, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos a doutora Carla Rosane, tá? A advogada, também moradora aqui de Foz do Iguaçu. Elisângela Bassanes, que é do comércio. Luciano Lima, que é advogado, é um grande líder jovem aqui em Foz do Iguaçu. E nós temos o nosso carinhoso e amigo, que já foi vereador 4 vezes aqui em Foz do Iguaçu, Edson Narizão. E eu disse assim, Edson, tem vontade? Venha. O que precisa dentro da política é profissionalismo. Se você for eleito, com certeza nós colocaremos grandes assessores e profissionais especializados para te ajudar. E é uma coisa que a gente sabe, né? Na política, a gente precisa ter profissionalismo e não ajustar e trazer amigos para compor o que realmente precisa ser feito para a cidade e para o próprio estado. Então, essas dobradinhas já estão acertadas dentro do PSC e virão outras na região metropolitana e também de Curitiba. Quantos votos você acha que precisa para ser eleita? Nós estamos trabalhando para 45, 50 mil votos. Muito bem. Bianca, para a gente finalizar a sua conclusão aqui em 3 minutos, se dirigindo aí ao eleitor de Foz do Iguaçu e também das outras cidades da região aí que estejam nos ouvindo, sobre esse seu projeto, sobre esse seu pleito aí a ser uma representante de Foz do Iguaçu na Câmara Federal. A palavra é sua. Muito obrigada, Paulo. Falam muito de mulher na política, né? Mas a política, ela é pesada. O jogo é bruto e a gente tem que falar isso. Mulheres que venham para a política estão de portas abertas, mas estejam preparadas a enfrentar grandes desafios. Precisamos ser líderes fortes, mulheres fortes, para aguentar, né? E, no português muito claro, o rojão que é a política. Então, assim, ó, Foz do Iguaçu precisa de uma líder mulher, precisa de uma mulher na Câmara Federal, precisa dessa representatividade e, principalmente,
que tenha conhecimento do processo político. Nós precisamos colocar Foz do Iguaçu em primeiro lugar no turismo. E a educação está ao lado. O pequeno empreendedor está ao lado. E outra coisa muito importante, porque eu sou associativista e eu sei disso, o poder público tem que amparar mais o associativismo. Tem que caminhar ao lado. Nós temos e precisamos estar preparados para trazer para Foz do Iguaçu o que realmente ela merece. E não é difícil, é preparação. E políticos que estejam me ouvindo hoje, humildade é tudo. Político não é celebridade, tá? Não é celebridade. Político é empregado do povo e tem sim que responder ao povo, tem que dar justificativa e tem que explicar o que está fazendo. Então, assim, o meu compromisso com Foz do Iguaçu, a região oeste, é desenvolvimento através do turismo e da educação. Eu já nem falo em saúde, sabe por quê? Está na Constituição. É obrigatório, né, ter aquele orçamento para a saúde na cidade. E é isso que eu me proponho e venho com muita força, muita energia e muita humildade, convidando a todos que estão me ouvindo a conhecer o meu perfil. E eu sei, eu venho de baixo, sou pequena empresária, sou associativista, trabalho voluntária no Rotary, em outras ações também voluntária, e sei o que pode ser feito. Só falta vontade. E isso eu tenho de sobra. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Bianca. Então, 11 horas e 34 minutos, 30 minutos, meia hora de conversa rigorosamente Moacir, é contigo. Muito bem, 11 horas 34 minutos, conversamos hoje com Bianca Portela, empresária, jornalista e profissional de marketing, 46 anos de idade. Aqui dá para falar a idade, né, Bianca? Não tem problema nenhum. 46 anos de idade, que as mulheres não gostam. Casada e mãe de 3 filhos, natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, residente em Foz do Iguaçu, mora há 26 anos no Paraná. Bianca é associativista, voluntária do Rotary e ativa em projetos sociais e benefício da vida e do desenvolvimento humano. Candidata a deputada federal pelo PSC, o Partido Social Cristão.